Olá, eu sou o Fábio Tavares e no vídeo de hoje eu vim te dar duas dicas sensacionais aí que pode melhorar em até 40% a produtividade da sua equipe, assim ó, num estalar de dedos. Eu vim falar desse tema porque na verdade eu recebi uma pergunta do José Almeida, que é nosso seguidor, tá lá em Portugal, então muito legal, a gente está com vários seguidores em Portugal e também alunos, né, portugueses, e é muito bacana. Então é o seguinte, a pergunta dele foi: Fábio, você orienta que nós tenhamos na nossa empresa, né, scripts, textos prontos, tá, passo a passo ali para a nossa equipe. Então, muitas perguntas são básicas, mas elas são repetitivas no marketing, né, online, ou seja, nas estratégias de conexão online. Então, muitas vezes as pessoas estão perguntando coisas repetidamente. Qual é o endereço, qual é o telefone, aceita convênio, não aceita, onde fica, entre outras coisas. Então, em vez de você deixar a sua equipe tendo que produzir aquilo ali, você já tem vários textos prontos, inclusive textos que são muito mais complexos, scripts, na verdade, que podem possibilitar um aumento na sua venda gigantesco. Mas ok, o tema principal não é esse. O ponto dele é o seguinte: Fábio, como que eu faço? Eu tentei aqui digitar em algum lugar, como você me orientou a utilizar, só que na prática é muito difícil você ficar utilizando por duas questões. Uma, elas também estão perdendo tempo para copiar, colar isso e manter no mesmo formato que eu digitei. Ao colar isso, o texto perde completamente o formato, parágrafo e assim por diante. Então, as duas dicas são: primeira delas, você pode, e na minha opinião deve, né, ou seja, dentro da sua empresa, dentro do seu consultório odontológico, etc., dentro da sua empresa, você pode utilizar as estratégias de substituição de texto quando o funcionário eventualmente estiver utilizando o telefone celular para responder, tá? E acontece muito porque caso o atendimento está sendo respondido por WhatsApp, Facebook e assim por diante. Ok, uma dessas estratégias chama-se substituição de texto, esse é o nome no iPhone, ou atalho de textos, chamado no Android, que são as duas grandes plataformas de celulares. Então é o seguinte, o que essa substituição de texto faz? Você pode digitar um texto muito longo, grande ou até pequeno, não importa, e você cria atalhos para esse texto gigante. Então, por exemplo, vamos supor que o seu texto para dizer onde é a sua empresa seja: nosso consultório fica não sei aonde. Se você salvar todo esse texto uma única vez com algum código, por exemplo, a primeira palavra usada, sei lá, nossa empresa fica, ou se você salvou com um código chamado AAA, ou se você salvou, como eu gosto de fazer, com as iniciais das primeiras palavras, né? Por exemplo, nosso, N, consultório, fica, então N, né? NCF, por exemplo. Você digitou 3 letras e aquilo apareceu, né? Sei lá, 5 linhas digitadas. Então, olha o tempo que você ganhou. Quais são as 10 trocas de contato, perguntas, informações que mais acontecem na sua empresa? Por exemplo, essas top 10, você tem que ter pronto isso. A pessoa vai digitar 3 letras e apareceu todo o texto pronto, tá? E você consegue fazer isso nas duas plataformas, tá? E se houver alguma dúvida de como fazer e etc., você pode, eu deixo um link aqui em algum lugar nesse vídeo, você entra que eu te mando para o seu e-mail passo a passo disso, tá? O foco é explicar as opções, essa é uma. E o segundo ponto é o seguinte: quando na verdade é um script que ele é um pouco maior, que ele não está todo dentro de uma frase, em geral as pessoas não usam substituição de texto porque ele não deixa esse espaço de parágrafo. Então, por exemplo, se você colou no Word e você tenta colar aquilo em alguma plataforma digital, por exemplo, no WhatsApp, etc., ele pede toda a formatação. Você fez lá todo um formato, deixou emoticons, deixou espaço, um monte de coisa que a gente ensina, já ensinamos aqui. E aí, ao você copiar, colar, ele pede todo aquele formato e você perde um super tempo para organizar e poder dar um enviar ali. Não faz sentido, né? Na verdade, essas estratégias é para você economizar tempo, a sua equipe economizar tempo e produzir mais. Então, uma dica, existem várias, tá? Uma dica que você pode usar de um aplicativo que é 100% gratuito e que você consegue ter ele de acesso tanto no seu celular
como no computador, como em outro lugar, e você nunca perde, ninguém pode roubar e você perdeu aquilo, sempre vai ficar lá anotado. Então, uma dica é um aplicativo chamado Evernote. Evernote, tá? Que é um aplicativo para fazer lista de tarefas diárias, dentre outras coisas, tá? Então esse aplicativo você pode deixar sincronizado com o seu o celular da sua empresa, com o seu pessoal, e na sua empresa também podem utilizar ele pela tela do computador mesmo, tá? Ok, se você deixa lá, eu não vou explicar tecnicamente porque não é o objetivo aqui. Esse aplicativo, diferente de vários outros locais onde você possa escrever o seu texto, esse aplicativo aqui ele mantém o formato que você fez. Então, se você fez lá, olá, tudo bem, não sei o que, fez um emoticon lá para a pessoa, deixou um parágrafo, escreveu alguma coisa, né? Deixou outro parágrafo, tal, deixou um tchau no final. Se você fez isso dessa maneira, a sua funcionária ou você, tanto faz, consegue copiar isso aqui tudo de forma muito simples, né? Selecionando tudo, Ctrl A, Ctrl C, e depois colando lá no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, em qualquer outro lugar, ele mantém toda essa formatação sem perder nada. Eu escrevi em negrito aqui, ele vai ficar, eu escrevi com isso, não importa, ele vai manter toda a formatação. E essa era uma das grandes dúvidas do nosso seguidor. Que mais? Então, são esses os pontos importantes. E você pode utilizar também direto pelo celular. Se quiser, abrir o Evernote, copiou, foi lá no WhatsApp, colou, também consegue fazer, tá? Que em geral acaba utilizando a tela do computador para ficar um pouco até mais rápido isso. Então, duas dicas. Você pode utilizar a substituição de texto, tá? Direto no celular, e isso ganha uma grande produtividade, e você deve utilizar alguma estratégia onde você já tem esses scripts prontos e você consiga copiar, colar e manter toda a formatação bonitinha ali de forma muito rápida sem perder tempo. Uma das dicas que eu estou dando e que é 100% grátis, né? 100% grátis, você não gasta nada para utilizar essa estratégia, aí você economiza muito tempo da sua equipe, portanto você ganha resultado, inclusive resultado financeiro sobre isso. É o Evernote como estratégia. Estratégia 1 que deve conviver com a estratégia 2.